Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Sociedade Brasileira de Urologia mudou de 45 para 50 anos a idade mínima para homens fazerem exames para rastreamento de câncer de próstata. E para saber que critérios foram usados para estabelecer 50 anos como a idade certa para começar tais exames, hoje vamos conversar com o Dr. William Carlos Narras, que é professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e médico responsável pelo Serviço de Uro-Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito a sua presença, Dr. William, aqui, principalmente porque sempre foi uma luta para os médicos convencer os homens a fazer exame preventivo do câncer de próstata. Os homens brasileiros, eu não sei se no mundo inteiro é assim, mas aqui no Brasil eu tenho certeza, resistiam muito. Ainda é assim? Maria Lídia, boa noite, um prazer estar aqui com você. Infelizmente, ainda se constitui um tabu. Aquela ideia de que o exame é algo que mexe com a integridade do indivíduo e aquela que ele vai ser aviltado, ele vai ser agredido com o exame, acaba sendo um preconceito que infelizmente prejudica a ele mesmo. O exame da próstata é realizado em 5, 10 segundos, permite caracterizar como é a textura do tecido prostático, que é importante, se é fibroelástico, se é normal, e se tem alguma alteração, algum endurecimento. Ele, associado à análise do sangue do indivíduo, que faz um teste chamado dosagem de uma proteína chamada antígeno prostático específico, permite a todos nós estabelecermos um diagnóstico no momento mais precoce da doença. Agora, Dr. William, parece uma contradição essa decisão da Sociedade Brasileira de Urologia de subir o nível de idade. Se vocês, médicos, sempre falaram que o diagnóstico precoce é fundamental, porque aí a probabilidade de cura é muito elevada, como é que muda de 45 para 50 anos? Nesses 5 anos, não pode acontecer de alguém ter ali uma predisposição que evolui e aí chega nos 50, quando vai examinar, já está adiantado? Como você mesmo disse, é uma preocupação de todos nós. A ideia é que, se você fizer estudos populacionais, aquela alteração, minimizar esse período de segmento dos 45 e postergá-lo aos 50, em termos populacionais, isso não tem grande impacto. Quando nós dizemos em termos populacionais, nós estamos querendo dizer para grandes pesquisas na sociedade. É diferente de um indivíduo que faz os seus controles anuais, que vai ao médico espontaneamente para procurar se prevenir de doenças. Vai avaliar a parte cardíaca, a parte respiratória e também como a mulher, que vai examinar a mama, que vai fazer os seus exames preventivos. Em termos populacionais não muda tanto, porque o indivíduo, neste período, é um período que pouca gente vai ter problema, em termos numéricos. Mas é diferente aquele indivíduo que procura ativamente o serviço de medicina, e esse deve continuar a fazê-lo. E diferente do que as entidades nossas responsáveis, a Secretaria de Saúde ou o Ministério, em termos de campanha. Uma ação da saúde pública, uma campanha, aí nesse sentido vocês recomendam aos 50 anos. Mas o cidadão, aquele que está nos ouvindo agora, e em geral as mulheres, porque a mulher insiste muito com o marido no sentido de que, como ela faz a prevenção de câncer de útero, de mama, essa coisa toda, de ovário, pela alta incidência, o homem tem que fazer o lado dele, que é a questão da incidência do câncer de próstata. Maria Lídia, como você mesmo falou, o câncer de próstata, o tumor prostático, é o tumor mais comum no homem. Mais do que o de pele? Não. Realmente você tem razão. Pele ele ganha, só que o de pele não é tão agressivo. Então o tumor de pele ele não tem tanta repercussão. É uma coisa muito mais localizada, é uma coisa muito mais benigna do que o câncer
da próstata, que pode abrandar a vida do indivíduo. E tem sintoma? Dá para desconfiar? Ih, estou tendo problema, deve ser, pode ser. Dá para desconfiar, só que quando nós desconfiamos da doença é porque ela já está muito avançada. E se nós formos esperar os sintomas se expressar, nós voltamos para a década de 80, enquanto a grande maioria dos doentes que iam ao médico tinha uma doença disseminada e que você não conseguia curá-los, porque já era tarde. Então, hoje é importante o diagnóstico precoce para você ter uma cirurgia que seja menos agressiva, um tratamento menos agressivo, de tal forma a ter menos inconvenientes e morbidade pelo seu tratamento. Eu vi uma notícia que eu achei intrigante, que nem todo tumor é agressivo e que dá, sob controle médico, para ir levando, mesmo que ele seja detectado. Né? Então, o leigo, quando ouve isso, fala, mas como, né? Fala que é tumor, fala que é câncer e deixa ele lá. Como é que isso acontece em relação à próstata? Você tocou num ponto, Marília, muito importante. Hoje, se conhecendo melhor a doença prostática, você consegue tentar dosar a intensidade do tratamento de acordo com a intensidade da doença. Ou seja, existem situações em que você consegue definir um grupo de pessoas que tem um tumor, mas é um tumor dito indolente. Aquele tumor em que você pode acompanhar por uma vigilância ativa, no qual você faz exames a espaços mais curtos e pode observar a evolução. E se houver uma mudança de comportamento, você ainda está em tempo de corrigir isso e submeter o indivíduo ao tratamento cirúrgico sem prejudicar a sua sobrevida e a doença. Todo homem que opera a próstata fica com problemas, porque em geral os homens têm esse medo. Ou problema em relação à potência sexual, ou em relação a ter que usar fraldão, a tal da incontinência urinária. Isso invariavelmente acontece? Hoje, com o conhecimento, com a melhor forma de se fazer os procedimentos, se minimizam estas complicações. Não há dúvida nenhuma que hoje as complicações que eram em número importante há 15 anos atrás são muito menores. Hoje, dependendo da faixa etária do indivíduo, a agressão à parte sexual é menor. Uma doença mais precoce, a cirurgia é mais objetiva e menos abrangente, ou seja, se machucam menos as estruturas vizinhas, de tal forma que menor é o risco de ter. Mas, infelizmente, corre-se o risco de ter uma disfunção sexual ou uma alteração da continência, hoje em número de 5%, ou seja, muito menor. E só para lembrar um outro aspecto, o fato de que a sociedade sugere aos 50 anos é para a população em geral. Aqueles indivíduos que apresentam um antecedente familiar de uma doença, um câncer de próstata na família, ou aqueles indivíduos que têm de raça negra, em que sabemos a doença pode ser mais agressiva, a prevenção se inicia mais precocemente aos 45 anos. Aí sim, aos 45. Sim, aí sim, aos 45. Eu agradeço muito sua esclarecedora entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado. Gabriel.